paz, Senhor Jesus. Uma alegria ter você aqui no nosso canal. E vamos começar a mensagem abrindo primeiro por uma oração. O canal da nossa página está sempre buscando trazer um conteúdo relevante para a tua vida, principalmente para a tua vida espiritual. Então, sempre vamos começar com uma oração, trazer um momento de palavra e encerrar sempre que Deus direcionar com louvor. Amém? Oremos. Amado Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, eu quero glorificar, engrandecer e exaltar ao Senhor, inclinando meu corpo, minha alma, meu espírito. Pai, apresentando a Ti este trabalho, apresentando a Ti, Pai amado e querido, a ministração desta palavra. Eu não sei o que Teus filhos precisam ouvir, mas o Senhor sabe. E eu creio que essa palavra, Pai amado e querido, que é Tua, viva e eficaz, ela vai transbordar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, de maneira eficiente, naquilo que eles mais necessitam. Pai, em nome de Jesus, se conosco, fale conosco uma vez mais, transborde-nos e nude com a Tua presença, porque somos sedentos por ela. Pai, em nome de Jesus, nesse vídeo, Pai, assistirão pessoas que estão cativas, que estão oprimidas, que estão presas, Pai, a cadeias de morte, de maldição, de medo, de angústia, de paralisia. Mas eu creio no poder da Tua palavra, eu creio no poder, Pai amado e querido, da Tua força, da Tua voz sobre nossas vidas. O Senhor é digno de tudo e tudo volta para Ti. Então eu quero apresentar a todos que estão assistindo, que irão assistir esse conteúdo, para glorificar o Teu nome, que eles possam dar testemunho do que o Senhor fez através desta palavra, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim te oro crendo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós vamos ler hoje, e eu tenho no meu coração para dividir com você, está em Lucas 13, verso 10, que fala a respeito da cura da mulher no sábado. E eu estarei lendo. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se pode trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento de um estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escraviza por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala a respeito dessa mulher, né? Essa mulher tão famosa na Bíblia, né? E essa passagem mexe muito com o meu coração, porque eu preguei sobre ela no sábado passado, no último sábado, e o Senhor falou comigo de uma forma muito especial acerca dessa palavra. As minhas limitações, elas não podem me impedir de ouvir a voz de Deus. E olhando para a maneira natural, né, das condições dessa mulher, a palavra do Senhor vai dizer que ela era encurvada, né? Ou seja, ela olhava para o chão, ela não tinha dignidade. E andar encurvado é desconfortável, dói. Andar encurvado traz vergonha. Andar encurvado é vexame, né? Te torna diferente de muitos, mas não é um diferente positivo, é um diferente como se houvesse um defeito. E a condição daquela mulher naquele tempo, eu imagino que se hoje, né, nos dias atuais, já é difícil, qualquer tipo de deficiência, né, aos olhos de julgadores, aos olhos daqueles que têm um padrão específico para uma sociedade perfeita, alinhada,
traz vergonha, traz preconceito. Imagina naquela época. E a palavra do Senhor, eu fiz algumas anotações e eu quero dividir com você. Andar encurvado causa desconforto, andar encurvado causa dor, andar encurvado causa vergonha. Aquela mulher tinha dentro dela o desejo de mudar. Embora ela mesma não pudesse se endireitar, ela não se prostrou. E eu quero pausar aqui para a primeira vertente da nossa conversa. Tem coisas na sua vida e na minha vida que nós não temos a capacidade de mudar. Mas o cenário que vivemos não pode interromper o propósito que Deus declarou e decretou sobre nós. Condição não altera propósito. A condição dela era estar encurvada, mas o desejo da alma dela era o de ser curada. Louvado seja Deus. O que é que tem encurvado você? Eu vou ter que entrar nisso aqui. O que é que tem te curvado nesse tempo? O que é que tem mexido com a tua estrutura a ponto de você não conseguir se colocar em postura diante de Deus? O que é que está pesando a tua coluna a ponto de te encurvar? Louvado seja o nome do Senhor. É uma família? É um filho, um casamento? É uma vida profissional? É um ministério que ainda não fluiu? O que é que tem encurvado você? O que é que tem te prostrado? Porque a palavra do Senhor nos revela que aquela mulher, embora tivesse uma condição desfavorável, ela tinha um propósito. O propósito dela era ir ao templo, o propósito dela era encontrar Deus, era encontrar a cura, era encontrar o milagre, era encontrar a mudança do seu cenário. Enquanto você ainda não pode mudar, faça o que precisa ser feito. As pessoas no século XXI, elas querem um evangelho prático, né? Um evangelho que eu peço, recebo, me alegro e tudo fica perfeito. E esse evangelho, ele simplesmente não existe. O evangelho com Cristo tem caminho de dores. O evangelho de Cristo tem caminhos desfavoráveis. O evangelho de Cristo te tira da zona de conforto, te tira de um cenário de filhinho querido e amado e perfeito e te traz, muitas das vezes, para um cenário de aquele que vai crer quando ninguém crê. Imagina dentro do nosso contexto, imagina quantas vezes aquela mulher entrou no templo curvada. Imagina quantas bocas não se bateram para dizer que era em vão. E essa daqui já vem há muito tempo aqui. Essa daqui já está há muito tempo nesse lugar. Essa daqui, nossa, já passou de 10 anos. Já passou de 15 anos. Mas aquela mulher tinha um propósito. Qual é o seu propósito? O Senhor está, à luz dessa palavra, trazendo para mim e para você esperança. Qual a esperança, irmã Juana? Não para. Não é porque está encurvado que acabou. Está encurvado, mas está viva. Ela estava encurvada, mas ela estava viva. Tem situações na nossa vida que o Senhor permite, até sim. Um cenário desfavorável, um cenário de dor, um cenário que aos olhos de muitos é vexatório. Mas o Senhor olha lá de cima e fala, não, tá firme no propósito. Curvada aos olhos de muitos. Oh, aleluia. Mas com uma motivação viva dentro dela. Eu vou me curar. Eu vou me curar. Eu vou me curar. Tem pessoas que se encurvam por querer endireitar pessoas, por endireitar situações, por endireitar diagnóstico, por endireitar questões que fogem da nossa alçada. Vai fugir da tua alçada. Porque se não fugir da tua alçada, não foi Deus. Todas as vezes que o Senhor quiser manifestar a glória dele sobre a mim e sobre a tua vida, ele vai nos colocar num cenário de impossibilidade. Ele vai nos colocar num cenário de acabaram-se os meus recursos. Aquela mulher só tinha um recurso. O de andar. Engraçado porque quando você olha para o chão, e tu sabe que eu olho esse cenário e eu ainda consigo compreender que era benéfico aquela mulher olhar para baixo. De alguma forma, aquela condição permitia àquela mulher equilíbrio, constância, disciplina. Só posso olhar para o mesmo lugar. Só posso olhar. Eu vejo como cuidado de Deus para que aquela mulher não se distraísse.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se ela estava olhando para baixo e aquela era a condição imposta, Deus permitiu. Para quê? Para que eu e você muitas das vezes não se distraia no meio do caminho. Não é para a morte. Ela estava encurvada, mas ela estava viva. Havia um propósito vivo dentro dela, qual? De ser curada. Ela foi ao lugar certo, no dia certo. Porque aos olhos dos fariseus aquilo era errado, improvável, era negativo. Aleluia. Mas para Deus, um coração queimando, um coração sedento, uma mulher que, embora estivesse encurvada, clamava pela vida, clamava pela postura, pela cura, clamava pela dignidade de erguer a sua cabeça. Aleluia! Quantos de nós não vamos assistir esse vídeo e estamos hoje vivendo apenas o peso de olhar para baixo? Mas o Senhor está dizendo, está olhando para baixo, mas está olhando por um ponto fixo. Olhar para a terra e não cultivar ela, não faz ela dar fruto. Aquela mulher vivia olhando para baixo, mas não fez o solo dela frutífero. O que fazia ela frutífera era caminhar debaixo de um propósito. Aleluia. O Senhor está nos observando. A palavra de Deus diz que quando aquela mulher está dentro do templo, Jesus olha para ela. Jesus vê eu e você quando ninguém mais vê. Jesus está nos observando. Você não pode se conformar. Aquela mulher é um exemplo vivo de como não se conformar dá resultado. De como não se conformar gera milagre. De como perseverar independente da circunstância move a mão de Deus a nosso favor. Aquela mulher vai para o templo e eu imagino 18 anos, aleluia, entrando e saindo encurvada, andando pela cidade, indo fazer compra, sendo rejeitada, mal vista, talvez até cuspida pelo meio da rua. Esquiva, amuada, acuada, porque carregava o fardo de ser encurvada. Aos olhos de muitos, era uma vergonha. Mas ela não desistiu do propósito. Ela foi diante. Ela foi adiante. E se colocou diante de quem poderia mudar a vida dela. E a reflexão que eu quero deixar para você aqui é: para quem você leva as suas limitações? Para quem você entrega o seu limite? Para quem você tem derramado a sua alma e as suas dificuldades e as suas deficiências? Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo para uma vida espiritual, trazendo aqui o entendimento de que nós estamos falando de coisas espirituais, embora tenha se materializado no físico dela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando aqui de milagre, de cura. Eu não sei qual é a cura que você precisa, mas eu sei que há um Deus todo-poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que você pede e pensa, que precisa apenas de uma posição sua, ir ao encontro dele. Aleluia. Vá ao encontro de Cristo. Vá ao encontro de Cristo. A ordem expressa para você nessa mensagem é: vá ao encontro de Cristo. Porque Ele é o único que pode fazer sobre a tua vida aquilo que ninguém mais pode. Aquela mulher vai ao encontro de Cristo no templo, no lugar certo, buscando a pessoa certa, no cenário propício. Enferma, não paralisada, mas enferma. A palavra do Senhor diz que escravizada. Jesus relata que ela estava escravizada. Eu não sei há quanto tempo você está escravizado por isso, que te escraviza. Por essa condição que te escraviza. Eu não sei há quanto tempo você está debaixo de um jugo de uma vida financeira destruída,
de uma família destruída, de um casamento destruído, de uma vida espiritual fria. E no caso de muitos, até morta. Mas eu quero dizer para você que se você está assistindo essa mensagem, ela é para você. Jesus está te chamando, venha ao meu encontro. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Venha ao meu encontro, me apresenta as suas limitações, assim como você pega o teu telefone e apresenta para um amigo, para uma rede social. Louvado seja Deus, as tuas dificuldades, apresenta para mim, que sou o único que pode mudar a tua condição. O Senhor vê e espera de nós um posicionamento de fé, uma entrega, uma renúncia. Até aqui, Senhor, fiz do meu jeito, mas a partir daqui te apresento a minha limitação e te peço, me cura. Não existe dia perfeito para Jesus trabalhar. Pelo fato de estarmos diante de um Deus dono da perfeição, o momento em que ele se apresenta pode ser segunda, terça, quarta, quinta, até mesmo sábado, que para os fariseus era um dia inapropriado. Aonde Jesus está é apropriado. Eu não sei aonde você vai assistir essa mensagem, se é dentro do carro, se é no ônibus, se é no trabalho, se é deitado na sua cama com tudo escuro e apenas a luz do telefone. Eu não sei, mas eu sei que o Deus que me deu essa mensagem, que o Deus que colocou esse discernimento e esse entendimento à luz dessa situação, ele pode endireitar a mim e a você, hoje e agora. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a cura. Receba a cura da parte de Deus sobre a tua vida. Receba a cura. Receba a quebra de cadeias sobre o que te escraviza. E não espere de um hipócrita a compreensão para aquilo que Deus vai fazer sobre você. Quando Deus olhar para você e resolver te curar, isso vai incomodar a quem nunca derramou nada diante de Deus de forma sincera. Quando você entregar ao Senhor o teu pior lado, e é esse que Ele quer tratar. Ele não nos escolheu e não nos chamou porque podemos ou fazemos. Ele nos chamou e nos escolheu porque Ele tem um plano. E nós só precisamos entrar na ótica do plano de Deus. Quando eu e você abrimos mão de olhar o cenário e entendemos que estamos diante daquele que pode todas as coisas. Quando eu e você entendemos que tem situações na nossa vida que nós não vamos poder mudar, mas a partir do nosso posicionamento, o Senhor muda todo um cenário, as coisas começam a mudar de figura. E sempre que as coisas começarem a mudar de figura, aleluia, o hipócrita vai se levantar para querer limitar e definir que aquele não é o dia ideal. Aleluia. Trazendo para meu e teu entendimento, quando o teu filho parar de ir ao baile, mas continuar fumando dentro de casa, sempre vai se levantar alguém para dizer que não está curado. Ah, até parou de ir para o baile, mas continua fumando, continua bebendo, continua jogando, continua escravo do pecado. Sempre vai se levantar alguém para querer fazer você olhar o copo meio vazio. E a mensagem de Deus para mim e para você hoje é: seja grata, seja grato para ver o que Deus fez até aqui. Aleluia. É processo. Não é instantâneo, é processo. Tem coisas que Deus vai fazer do dia para a noite e tem coisas que Deus vai fazer no tempo determinado por Ele. E não cabe a nós questionar. Cabe a nós se submeter. Porque no meio do caminho você aprende. No meio do caminho você encontra paz. No meio do caminho você cria discernimento. No meio do caminho você entende o que Deus espera e o que Deus não espera mais de você. No meio do caminho você amadurece. No meio do caminho você frutifica. No meio do caminho você ajuda outras pessoas. Olha o testemunho dessa mulher encurvada, mas determinada. E nós muitas das vezes andando, falando, reagindo, tendo uma postura ereta, não temos nem certeza de quem falou conosco, da voz que falou conosco. Não espere de hipócritas aquilo que só Deus pode te dar.
Creia na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Você está debaixo de uma palavra. E o Senhor quer trazer à memória essa palavra. É para ser pleno. É para ser plena. Não se acomode com aquilo que o inimigo da tua alma tenta fazer você engolir todos os dias, de que quem é feliz no amor não é no dinheiro, quem tem uma família abençoada não vai prosperar no trabalho. Não existe isso com Jesus. Ele nos chamou para viver vida e vida com abundância. Plenitude de Deus é o que eu quero liberar sobre a tua vida. E aquilo que aos olhos de muitos parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, se tornou real na vida daquela mulher. E eu quero encerrar dizendo e liberando essa palavra sobre mim e sobre você. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha e a tua morte, Jesus hoje muda a nossa sorte. Nós somos um milagre diante dos olhos humanos. E o nome do Senhor será glorificado através do nosso testemunho. Amém? Recebe essa palavra. E aquilo que a minha humanidade e as minhas limitações não permitiram explicar. Que o Espírito Santo de Deus palestre contigo aquilo que você precisa entender. Louvado seja o nome do Senhor. É muito poderosa e é muito rica essa palavra. Pegue todas as áreas encurvadas da tua vida hoje. Apresente diante do Senhor. E seja curado em nome de Jesus. Eu quero encerrar trazendo um louvor que eu tenho muito carinho e muito apreço. E fala muito ao meu coração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que veio para matar e matar a você, vai glorificar o nome de Deus, porque há um plano perfeito do céu sobre a minha e a tua vida. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que você possa receber de Deus aquilo que ninguém mais pode te dar, e que todas as suas expectativas estejam fincadas na palavra do céu liberada sobre a tua vida. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E até o próximo vídeo. Fique na paz, em nome de Jesus.